Hebreus capítulo 13. Abre, por favor, e mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos dar uma passeada nesse registro bíblico. Apenas como uma nota de curiosidade sobre a estrutura literária de Hebreus. Os estudiosos, eles se esforçaram, e até hoje se esforçam, em tentar definir qual é a estrutura literária de Hebreus. Alguém vai dizer, bom, Hebreus parece muito como um tratado teológico. O seu autor, que nós não sabemos o nome, até a Idade Média foi muito defendido por ser Barnabé, mas é tudo muito que indefinido, incerto até hoje. Então é melhor dirigir a Hebreus como um autor anônimo. Então alguém diz assim, Hebreus tem uma estrutura literária como um tratado teológico, na mesma moldura de Romanos. Aí o outro vai dizer, não é tratado teológico, Hebreus tem de ser visto dentro de uma visão sermônica, ou seja, Hebreus foi um sermão, foi uma pregação que o seu autor vai dirigir à comunidade cristã. E o outro vai dizer, não é nem tratado e não é nem sermão. Hebreus é uma epístola, tem toda a característica de uma epístola. Então isso vai ser uma longa discussão ao longo dos anos, da história, mas eu achei interessante do autor Raymond Brown. Ele tem um Novo Testamento comentado, uma introdução ao Novo Testamento. Ele foi inteligente, ele vai dizer que Hebreus começa com um tratado teológico, ele se desenvolve como sermão e finaliza como uma epístola. Então ele colocou tudo dentro do liquidificador e deu tudo certo. Ok? Apenas como título de curiosidade, como a estrutura literária de Hebreus. Capítulo 13 de Hebreus, eu chamo a sua atenção para o versículo 22. O autor, ele próprio vai reportar a razão desse escrito, desse material. Então nós vamos pegar as suas próprias palavras. Versículo 22, para nós interagirmos um pouco mais, os irmãos podem ler, após o nosso contato de até 3, vamos lá? 1, 2, 3. Ok, todas as traduções estão certo, né? Ok. Observamos que este versículo, ele começa com um clamor, rogo-vos. Rogos é muito mais do que pedir. Na verdade, rogar é muito mais do que uma simples solicitação. Rogar vai ser um clamor desesperado. E esta é a intenção do autor. Ele não escreve esse material assim, dizendo, bom, se vocês achar por bem ler lá em vez em quando, ou em tempo de folga, quando vocês tirarem férias, aí vocês lê lá em vez em quando. Não, a sua ênfase é que isso seja tratado com muita importância, com muita intensidade. Então ele vai dizer que esse material é um clamor intenso, profundo e com muita força. Eu rogo-vos. Porém, irmãos, então é um conteúdo para a igreja. Embora que você extraia muitos materiais desse conteúdo evangelístico, mas é uma carta endereçada a uma igreja. Que suporteis a palavra. Notem que ele não coloca a palavra no plural, a palavra está no singular. Então, todo esse conteúdo do capítulo 1 ao capítulo 13 é apenas uma palavra, ele só tem um objetivo, ele só tem uma intenção, ele só tem um foco, ele só tem um alvo. E que alvo é esse? Suporte a palavra desta exortação. Então o que é Hebreus? Hebreus é um material, vamos tratar ao longo dessa reflexão, uma epístola, uma carta de exortação.
eu preciso fazer uma observação do significado de exortação, apenas para eu e você lembrar de fato o que significa, porque assim, ao longo dos anos, foi deformado o real significado de exortação. Por muito tempo se fala que exortação é um azorrague. Azorrague era aquele chicote de punição para os criminosos no Império Romano. Então, assim, o que é uma palavra exortativa? Hoje a mensagem foi de exortação. O que se pensa em muitos contextos, que foi uma palavra de pancada, foi pau de quina. Aquela palavra foi muito exortativa, porque ela bateu demais. Mas como que o pregador bateu hoje? É palavra de exortação. E isso não é verdade. Quando você vai, e é interessante a gente fazer este uso do original, o termo vai originar de paracaléu. E paracaléu vai nos trazer a ideia, o significado de conduzir pelo caminho. É a mesma raiz de paracletos, de Espírito Santo, de consolador, daquele que conforta. Então, qual é a ideia de exortação? Exortação é você mostrar um caminho, é você mostrar uma diretriz e se colocar ao lado desse ministrado, você se colocar ao lado dessa pessoa ministrada e ajudá-lo a cumprir com o que você ensinou. Então é mais uma palavra de remédio, de entusiasmo, de encorajamento, do que uma palavra para enfraquecer quem está ouvindo. Então Hebreus vai ter essa ideia central, de ser uma palavra de encorajamento, de mostrar um caminho a ser seguido, e o autor vai se dispor a essa comunidade em oração, em empenho espiritual, para que essa comunidade viva, para que essa comunidade cumpra com essa palavra. Não é você trazer uma palavra pesada e dizer agora se vira, ouviu, doeu, serviu, viva o seu caminho. Não, exortação não é isso. Exortação é você trazer uma palavra de correção, uma palavra de direção e dizer, olha, eu também estou com meu ombro, com a minha oferta para te ajudar no cumprimento dessa palavra. Então, essa é as palavras do próprio autor. É uma palavra de exortação. Ele não tem como objetivo de ferir a comunidade. Ele não tem um objetivo de desaforar os seus leitores. É uma palavra para direcioná-los na vida cristã. É uma palavra de entusiasmo, de motivação em Cristo. E por que essa comunidade estava precisando dessa exortação? Por que essa comunidade, esses leitores, essa igreja necessitava de um encorajamento? Essa epístola ela foi escrita no primeiro século. E no primeiro século se instala um período de perseguição, isso é óbvio a todos nós. E essa comunidade, ela era formada, na sua maior parte, de judeus que foram convertidos ao cristianismo vindo do judaísmo. E quando eles foram convertidos ao cristianismo, as perseguições começaram a instaurar, porque o judaísmo, embora fosse uma religião monoteísta, uma religião que cultuava um só Deus e que não cultuava o imperador, mas aos olhos do império era uma religião inofensiva, não oferecia grandes perigos ao império. Mas o cristianismo, o império enxergou esse novo caminho, esse movimento aos olhos do próprio império como algo ameaçador ao império. Então começa grandes perseguições. E esses novos convertidos começam de maneira muito intensa a viver essa perseguição. E assim, geralmente nós pregadores, ensinadores, quando falamos sobre o período de perseguição, a gente
destaca muito sobre o efeito positivo da perseguição. E nós falamos que a perseguição serve como um filtro, uma peneira, para fortificar os fiéis, para selecionar os autênticos. E nós reproduzimos muito aquela palavra de Tertuliano, que o sangue dos cristãos era semente. E isso é certo. A perseguição, ela traz esse resultado positivo. Mas também tem um outro lado da moeda. A perseguição, a pressão, ela causa em algumas estruturas incertezas, dúvidas. Será que vale a pena mesmo sofrer por isso? Poxa, estou morrendo, tem alguém que está me abandonando, que era o caso dessa comunidade, perdendo o emprego, sendo censurado, humilhado pelos colegas judeus que foram praticamente excluídos das sinagogas, porque no segundo século tem um registro histórico de uma oração que todo judeu fazia ao entrar na sinagoga, dizendo assim: eu declaro maldito todo aquele que se declara nazareno. Nazareno se reportando a Jesus de Nazaré. Então ele tinha de fazer esta oração: maldito seja aquele que se torna cristão, que abandona o judaísmo. Observa um judeu que frequenta esses ambientes religiosos de ensino, extremamente importante para essa cultura, e agora é amaldiçoado por todos esses religiosos. Então muitos deles começaram a entrar em crise. Não, eu acho que não vale a pena. E começou então alguns serem tentados a retornar ao judaísmo. E quando o autor ele se conscientiza desse quadro, dessa situação, ele então vai escrever esta exortação. Ele vai mostrar para esta igreja de que o judaísmo está no obsoleto. Teve o seu papel, teve a sua importância na história, mas existe um tempo novo, e esse tempo novo está em Cristo. E que voltar ao judaísmo, renunciar a Cristo, seria uma apostasia. E a apostasia, à luz do próprio autor aos Hebreus, é um caminho sem volta. Não existe perdão para a apostasia. A apostasia não tem jeito. Se você trilhou esse caminho, você já está sentenciado à condenação. Então o autor, ele quer despertar aos seus leitores exatamente essa consciência. E como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso mostrando sobre o real, o valor de Cristo. O que Cristo é? Qual que é a sua identidade? Qual é a sua natureza? Qual que é o seu valor? E isso é interessante porque você valoriza o que você conhece. Você conhece aquela historinha do aluno que chegou ao mestre, dizendo: mestre, os meus amigos não me valorizam e tal, aquela crise de inferioridade. O médico deu a ele um relógio e disse assim: vá alguém e verifique o preço desse relógio. E ele vai a um comprador ambulante, e o comprador olha o relógio e diz: vou te dar aí $10. Ele volta e fala: pois é, mestre, $10 nesse relógio? Aí o mestre disse: pois bem, agora vai a um relojoeiro profissional, tal, em tal endereço. Ele chegou lá, o cara olhou e falou assim: olha, eu não tenho nem dinheiro para comprar esse relógio. Aí o mestre vai lhe dar uma lição: você só será valorizado com aqueles que o conhecem. E essa é a ideia do autor, trazer a memória desta igreja de quem é Cristo. Porque quando se tem uma concepção pequena, medíocre de quem é Cristo, então ele não é valorizado na sua real posição.
Então Hebreus tem como essa finalidade, esse alvo maior, de mostrar aos seus leitores de quem é Cristo. Esse Cristo que foi abraçado por eles pela fé. Quem é Ele? Quem é Ele? E deixá-lo para voltar ao judaísmo. O que isso implicaria? E se você perceber no nosso material na página 69, ele vai fazer essa abordagem do capítulo 1 ao capítulo 5 até o verso 10, que nós vamos estar acompanhando há poucos instantes. A segunda sessão dessa epístola, ele vai tentar mostrar aos seus leitores, primeiro, o real valor do que Cristo é. E o segundo esforço vai ser destacar não apenas o que Ele é em si, mas o que Ele fez, o que Ele realizou. Ele vai tentar convencer, argumentar a essa igreja de que o que Cristo fez, do que o que Cristo realizou, o que Ele efetuou, é maior, é superior, é mais excelente do que todas as coisas do judaísmo. Assim, embora seja uma carta do primeiro século, essa é a necessidade da nossa igreja, do nosso tempo, de nós entrarmos em contato através do Evangelho do que Cristo de fato representa. Porque muitas coisas se misturaram ao longo dos anos, dos séculos, e às vezes as pessoas olham para Jesus como alguém, um acessório, alguém que serve bem. É legal ter Jesus, mas eu preciso de algo mais. E eu gosto muito da expressão de Pedro, quando ele fala na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 3, de que Deus já nos deu tudo, no que se diz a vida e a piedade. Cristo é o tudo de Deus. Cristo é o melhor de Deus. O melhor não no sentido que Deus tem algo inferior, mas o melhor no sentido de total, de absoluto, de integral. É o que Deus tem no seu máximo do seu ser, é Cristo. Então Ele deu Cristo. Então esse sentimento de incompletude de vida cristã, isso é um sintoma de alguém que ainda não entendeu o que Cristo é, o que Ele tem em Cristo e o que de fato Cristo já realizou ao seu favor. E este é um clamor desesperado que a igreja precisa atender pelas Escrituras. Gente, vamos enxergar quem é Cristo de fato. Assim, quando alguém perguntar quem que você é, a sua resposta, eu sou cristão, não pode ser uma resposta eu sou cristão. Não, eu sou cristão, eu tenho Cristo, o Cristo vive em mim. Cristo não está apenas dentro de mim, mas Ele está em mim. E essa é uma expressão de Paulo muito repetida e muito comum também nas palavras de João, principalmente no capítulo 15. Em Cristo, Cristo não está apenas dentro de nós no sentido da roupa dentro do guarda-roupa, no sentido da meia dentro da gaveta. Não, Cristo está em nós. Houve uma fusão, uma fusão de Cristo em nós. Agora nós somos participantes da natureza divina. É assim, a gente precisa entrar em contato com essa verdade todos os dias. Quando você quer ser renovado, porque assim, a gente não é de ferro, a gente passa tempo de crise, é verdade. E tem dia que você amanhece querendo ser crente todavia, e tem dia que você amanhece querendo chutar o pau da barraca, no nosso provérbio corriqueiro brasileiro.
Tem dia que você, hoje eu vou orar 5 horas, orou só 1 hora, não, eu quero mais. Mas tem dia que você orar 5 minutos é uma eternidade. Então a nossa vida passa por essa oscilação constante. Mas quando você quer ser renovado, você não precisa de um livro de autoajuda. Você não precisa assistir programas humorísticos, que os seus conteúdos é mais um lixo intelectual, infantil, para te colocar para cima. Não precisa. Basta você lembrar quem está em você e o que já foi feito para você. Então nós teremos as nossas forças recobradas. Então assim, essa é a relevância de Hebreus. Estude, medite. Hebreus deve ser mentalizado, deve ser absorvido em seus detalhes. Vamos tentar nessa manhã, de maneira bastante simplória, te ajudar a entender mais todo esse conteúdo. Tudo bem até aqui, gente? Amém? Então vamos para o nosso primeiro capítulo de Hebreus. O que o autor vai descrever para os seus leitores como a motivação de continuar a sua fé em Cristo? Bom, vamos ler. Não vai ter como ler todos os capítulos, mas é interessante nós lermos do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressão exata da imagem de Deus, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Até aqui. O autor vai começar a sua argumentação falando sobre a superioridade de Cristo em destaque aos profetas. Talvez a razão pela qual o autor começa a falar sobre os profetas, porque Amós, ele escreve a Israel no capítulo 3, versículo 7, de que nos profetas se residia o segredo de Deus. Eu não farei nenhuma coisa ao meu povo sem antes comunicar aos meus profetas. Então os profetas tinham o segredo de Deus. Os profetas eram venerados, os profetas eram reverenciados, valorizados por todo judeu religioso. E o autor começa a dizer: olha, Deus falou a esses profetas de muitas vezes, várias ocasiões e de muitas maneiras. Eu gosto de traduzir o termo de muitas maneiras, o polimeros, porque nesse texto fala de muitas partes. Ou seja, Deus falou a esses profetas em muitas partes. Traduzindo, cada profeta recebeu uma parte da verdade da palavra de Deus para o seu povo. Ou seja, cada profeta tinha um fragmento da verdade de Deus para o povo de Deus em seu tempo. Por exemplo, o próprio Amós vai destacar o seu ministério
falando sobre a justiça social. Você lê o livro de Amós, do profeta Amós, você percebe esse clamor pela justiça social. Já Isaías vai falar de maneira muito específica sobre a santidade de Deus. Você olha para o profeta Oséias, vai falar sobre o amor perdoador de Deus. Ou seja, cada profeta tem um fragmento de uma verdade para o seu tempo ao povo de Deus. Mas nenhum deles teve a revelação total da verdade. E o autor disse: eles foram instrumentos de Deus para o tempo, para o povo de Deus, mas nesses últimos dias, o Pai, Deus, falou pelo Filho. Observe que para os profetas está no plural, mas em Jesus está no singular. Ou seja, Jesus é o fim da fragmentação. Em Jesus você não tem apenas a parte da verdade. Em Jesus você não tem uma pouca verdade ou muita verdade. Em Jesus nós temos a totalidade da verdade. Em Jesus é o fim da fragmentação. Jesus é o todo, é o absoluto, é o completo. Então, se os profetas eram valorizados por serem veículos de Deus, mas eles estavam apenas com uma parte do que Deus tinha para falar. Agora em Jesus Deus fala tudo o que Ele quer falar para o seu povo. O autor, ele queria traduzir na nossa linguagem contemporânea, era mais ou menos assim: quando você quer dar um aviso, quando você quer conversar com uma pessoa via e-mail, via torpedo, você resume para marcar um encontro ou para falar em uma situação posterior. Os profetas eram um tipo de um torpedo, de uma parte, um e-mail. Tinha verdade, tinha, mas era resumido. Uma coisa é você receber o torpedo de um amigo, outra coisa é você encontrar este amigo e conversar com ele face a face. O que o autor está querendo dizer é dizer: olha, os profetas que profetizaram ao longo do judaísmo, dessa religião que vocês vieram, do Antigo Testamento, eles eram uma parte, mas em Jesus tem o todo. Vocês vão abandonar o todo para ficar com a parte. É como se você estivesse com muita fome e você olha para um bolo na sua totalidade e você disse: não, eu não quero o bolo todo. E você sabe que a sua fome só será saciada na plenitude de alimentar o bolo. Não falo, não é um bolo grande, senão vai ser glutonaria, mas um bolo pequeno. Não, eu não quero o bolo todo, eu quero um pedaço do bolo. Não, mas Jesus é o todo. Jesus é o total. Vocês precisam olhar para Jesus como se fosse a voz definitiva de Deus. Deus não vai falar mais fora de Cristo. Aí eu gosto da frase de Spurgeon, do século XIX, que Cristo é o último argumento de Deus. Não tem outro, não tem mais nada para ser falado. É interessante quando a gente entra em contato com alguns homens falíveis, é verdade, mas que nos deixaram alguns exemplos interessantes. Lutero. Quando Lutero passa pela experiência da conversão genuína e ele começa a dissecar, a absorver todo o evangelho, ele faz uma oração a Deus dizendo: Deus, não precisa me dar mais visões, eu não preciso de mais sonhos, eu não preciso que o Senhor use ninguém para falar em mim a profecia, porque eu já tenho Jesus. E tudo que tu queres comunicar a mim, eu já tenho em Jesus. Não, mas assim, Jesus é ler,
é refletir. É mais fácil você ir em alguém da esquina que tem uma palavra que vai favorecer o que você quer. Não, amados. Não que Deus está proibido de usar os dons proféticos, não, jamais. Mas tudo é em Cristo. Se alguém lhe dá uma profecia que não entra em sintonia com a vida de Cristo, não é de Deus. Não é. Então Cristo é a última voz de Deus permanente e definitiva. Olha o que vocês estão fazendo. Vocês estão tapando os ouvidos para ouvir tudo que Deus tem para dizer. Se vocês não ouvirem Cristo, vocês vão ouvir quem? Vocês lembram daquele texto de Paulo aos Tessalonicenses? Aqueles que recusam ouvir a verdade, dará ouvido à mentira. A mentira. Você, eu, nós temos essa consciência que tudo que Deus quis comunicar a você está em Cristo, porque Ele é a última voz de Deus. Um outro detalhe ainda do versículo 1, nesses últimos dias, para o judeu ele dividia o tempo em duas eras: a era presente e a era futura. A era presente era aquela era do caos, da luta, do combate, da perseguição. Mas a era futura, que o Messias iria inaugurar, é uma era de paz, de prosperidade, de avanço e tudo mais. O autor está dizendo: olha, essa era futura já começou. Já começou. Os últimos dias, a era futura já está inaugurada em Cristo. E aqui assim, só uma nota. Se alguém te perguntar quando começou os últimos dias, há muito tempo atrás, nos meados da década de 90, quando se falava dos últimos dias, nós pensávamos muito estreitamente no ano 2000, não é verdade? 2000, fim do mundo, é o fim de todas as coisas. Está começando a era final, não. Os últimos dias começou na encarnação de Jesus. Lá, por isso que João já vai falar da última hora. Por isso que já começa o cumprimento da profecia de Joel, porque nos últimos dias derramarei o meu Espírito. Pedro vê o derramamento do Espírito e entende: epa, já cumpriu a profecia, porque nós já estamos nos últimos dias. Jesus veio para inaugurar uma nova era. Jesus veio para inaugurar um novo tempo. E era isso que esta igreja precisava entender. Nós pensamos muito no futuro, no sentido de céu e de eternidade, não é verdade? Eu não vejo a hora assim, de ir para o céu, porque no céu não vai precisar trabalhar, no céu não vai precisar tomar banho, escovar dente todo dia, cortar cabelo e passar perfume, e aquela coisa toda, todo dia comer, beber, não é assim? Então eu vou para o céu, no céu já está tudo feito para todo sempre. Eu quero ir para o céu. Aí o próprio autor, ele vai dizer o seguinte, que nós já estamos no céu. Você crê nisso? Nós já damos entrada no céu, sim ou não? Porque céu não é unicamente uma geografia de endereço. Ali ao céu, placa, céu. Não é isso. Céu é uma pessoa, é uma presença. De quem? De Jesus. Rapidamente, já que eu estou nesse gancho, Hebreus capítulo 12, apenas para você se situar nessa verdade, que nós já chegamos no céu. Hebreus capítulo 12,
Versículo 18, ele vai falar: porque não chegastes ao monte palpável. Ele está falando do Sinai, está falando quando o povo recebeu a lei lá no Sinai. Ele vai falar de tudo aquilo. Não, vocês não chegaram lá. Olha o versículo 22, aonde que esta igreja chegou ao serem convertidos a Cristo. 22, mas chegastes. Chegastes ou chegará? Chegastes ou chegará? Chegastes, passado, presente ou futuro? Chegastes, presente, é um passado contínuo, né? Já aconteceu e está acontecendo. Chegastes aonde? Ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aí ele fala: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. O autor está dizendo: gente, vocês em Cristo já está desfrutando da realidade do céu. Claro que estamos em processo, essa estrutura física precisa de ser moldada, aperfeiçoada, transformada, para desfrutarmos da plenitude, é bem verdade, mas aqui e agora já estamos vivendo, ou pelo menos deveríamos viver essa realidade, porque no capítulo 7 o autor vai dizer que Jesus é mais sublime do que o céu. E há um pregador americano que ele disse uma frase muito chocante. Ele diz assim: eu prefiro estar com Jesus no inferno do que prosperar no céu sem Cristo. Porque é a presença, é esse Cristo. E este autor está querendo chamar a atenção desses leitores. Os últimos dias, a nova era já começou em Cristo. Então por que vocês ainda não perceberam? Não perceberam? Esse Cristo, ele é o herdeiro de tudo, verso 2 do capítulo 1. Ele é o resplendor da glória, ele é o Criador, ele é o sustentador de todas as coisas. Gente, eles olhavam para Jesus assim: ah, Jesus, aquele homem de Nazaré, aquele carpinteiro, sem parecer e sem formosura? Ah, não, é muito pouco. A gente queria algo mais sublime. Não, vocês estão equivocados. Aquele carpinteiro, ele era dono de tudo. Ele foi o criador de tudo. Aquele carpinteiro, ele governa tudo, ele está sustentando todas as coisas. Não tem ninguém fora dele que é maior do que ele, e ninguém pode disputar com ele em questão de valor. Não tem. Ele é tudo isso. É ele chamando o coração, chocando os seus leitores, assim: lembre-se o que vocês estão querendo fazer. Jesus é tudo isso, e por que vocês ainda não perceberam, está querendo renunciar? Então, nesses primeiros versículos, ele está dando essa introdução. A partir do versículo 4, ele vai dizer que Jesus é superior aos anjos no tocante à sua divindade. A totalidade de Jesus, Jesus total homem, total Deus. Jesus, na sua natureza divina, era superior aos anjos. Os anjos tiveram sempre um papel nas religiões do mundo. Uma religião muito recente, o mormonismo,
foi fundada a partir de uma experiência pseudo-angelical. Um anjo chamado Moroni se revela ao Joseph Smith, falando que Jesus ainda tinha deixado algumas coisas ainda a ser resolvidas e que ele era o escolhido para completar a vida de Cristo. E essa religião vai ter um nome enraizado desse anjo Moroni. Então os anjos em várias religiões sempre tiveram uma reverência, como o gnosticismo, bem relembrado aqui ontem à noite no contexto de Colossos. O autor está dizendo o quê? Os anjos são apenas servos. Os anjos são apenas servos. O que está escrito a respeito do Messias, e é interessante que o autor vai fundamentar o seu argumento sempre trazendo o Antigo Testamento, que é a Bíblia desses cristãos até então. Ele vai dizer: olha a Bíblia de vocês, o salmista fala sobre a superioridade desse Messias, desse Cristo, em relação aos anjos. Porque os anjos nunca foi dada a palavra: assenta-se comigo à minha direita. Isso foi em Cristo, foi para Cristo, foi para o Filho de Deus. Foi para o Filho de Deus. Os anjos, eles são servos, e ele vai chocar ainda mais os cristãos, dizendo: ele não é apenas servo de todo o projeto desse Cristo, mas ele também são servos da igreja. Não, isso aqui chocou demais. Uma figura importantíssima para essa comunidade. Como assim esses seres supervalorizados por nós estar a serviço de nós? Ainda bem que já passou no Brasil aquela onda de anjo, né? E era tanto anjo subindo, era anjo descendo, era anjo sentado, anjo pregando, e era uma anjaiada para tudo quanto é lado. Surgiu até a história de Anja, né? Meu Deus, passou, graças a Deus. Mas de vez em quando tem aí algumas ressurreições de anjos. O autor está dizendo: esse Cristo, ele era Deus, porém maior do que os anjos. Ele era superior aos anjos. Aí no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, ele vai fazer uma aplicação do que ele acabou de dizer. E ele vai chamar a atenção o seguinte: que os anjos, eles foram mediadores da lei. Para o judeu, o anjo tinha essa importância, os anjos tinham essa importância, porque o próprio autor aos Hebreus, e Estevão vai falar isso também no Sinédrio, naquele discurso fenomenal em Atos capítulo 7, ele vai dizer que os anjos foram os mediadores na entrega da lei a Moisés. Então esses anjos são sagrados. São sagrados, eles foram mediadores da lei a Moisés e ao nosso povo. Aí o autor vai dizer: olha, tudo bem que eles foram mediadores na lei, mas eles não puderam dar salvação. Então a partir do versículo 5 e até o último versículo do capítulo 2, o autor vai mostrar que Jesus era superior aos anjos, não apenas na sua divindade, mas também na sua humanidade. Porque alguém do lado de lá poderia dizer: bom, Jesus é maior do que os anjos na sua divindade, mas e aquele Jesus humano, que bebia água, que comia, que dormia, que cansava, que chorava? Não, aquele não tem como ser maior do que os anjos. E o autor, ele é muito fantástico, porque ele vai pegar um texto de Salmos 8, ele vai pegar aquele texto que diz que Deus o fez um pouco menor do que os anjos. Como assim? O autor quer provar que a humanidade de Jesus é superior aos anjos, e ele pega um texto que fala que o homem foi feito um pouco menor do que os anjos. Isso é paradoxal,
Mas a ideia é fantástica, porque a ideia do autor é a seguinte: ele se humanizou, ele se encarnou com um objetivo, para cumprir a sua missão. A sua missão não era possível se ele não fosse homem. Então aquele homem encarnado, aquele Deus encarnado, ele é superior, porque o que ele fez, nenhum anjo conseguiu fazer e jamais conseguirá fazer. O que ele fez? Jesus em carne, vai dizer o autor ao longo do capítulo 2, trouxe salvação. Os anjos foram portadores das tábuas da lei a Moisés, mas não traz salvação. Jesus, na sua humanidade, é o autor da nossa salvação. Então ele é maior, porque a salvação foi conquistada em sua carne. E ele é maior, porque na sua carne ele venceu a morte. E isso é o mais irônico de tudo, né? Jesus venceu a morte morrendo. Você consegue entender isso? Eu não consigo, mas aceito. Ele venceu a morte morrendo. No homem, no encarnado. Mas ele não apenas é o autor da salvação na sua encarnação, como venceu a morte, mas ele também venceu todo o império de Satanás. Assim, vocês se lembram que que a Bíblia vai nos dar alguns registros de guerra de anjos com anjos. O primeiro registro, cronologicamente dizendo, vai ser a disputa de Miguel com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Miguel destruiu o diabo, sim ou não? Não destruiu. Apocalipse vai dizer que houve uma guerra no céu, anjos de Deus e anjos das trevas. Os anjos de luz destruiu Satanás e o seu exército? Não. Agora, Jesus, em sua carne, consegue destruir todo o império de Satanás. É vergonhoso alguém perguntar para o diabo assim: para quem que você foi destruído? Eu fui destruído por um homem. Mas você é um ser espiritual, você tem muito poder. O que você faz, um humano não consegue fazer. Você tem uma mobilidade, você tem uma inteligência que o humano não consegue ter essa capacidade. Como assim que você foi derrotado por um homem? Mas assim, então você foi derrotado, todos os homens se reuniram contra você? Não, foi um só. Então esse homem te deu muitos golpes. Quantos socos de MMA que ele te deu? Nenhum, porque as suas mãos estavam cravadas. Já que as mãos estavam amarradas, então você recebeu muito chute. Também não. Os pés deles estavam cravados. E a força dele, não tinha força, porque ele estava todo ensanguentado. Mas eu não sei como, mas ele me esbagaçou. Ele esmagou a minha cabeça na sua humanidade. Os anjos conseguiram algum tempo da história fazer isso, sim ou não? Mas esse Cristo em sua encarnação conseguiu. E é isso que o autor quer dizer: olha, os anjos está inferior à divindade do Cristo e à humanidade do Cristo. Acordem. Só nota, questão de nota. Não é preciso você invocar orando por anjo. Um dia nós fomos expulsar um demônio, e aqueles demônios bem escandalosos, não tem?
de gritar, de babar e quebrar tudo. E levei um irmão comigo, e na hora da oração, ele dizia: Deus, envia o Gabriel para a gente, contra esse demônio. E o demônio não saiu no primeiro minuto, então envia agora o Miguel para ajudar o Gabriel. É porque é os únicos nomes que a Bíblia dá, porque se tivesse mais ele invocando. Que é isso, rapaz? Miguel não conseguiu vencê-lo, Jesus está bom demais. Não, na Bíblia você não encontra nenhum ensinamento de você invocar anjo. Deus, eu vou sair agora, envia o teu anjo. Não precisa. Eu vou fazer a minha prova de habilitação, envia anjos para não deixar eu bater nas balizas. E se bater, para não cair. Não precisa. Não existe nenhum ensinamento na Bíblia invocando anjo. Primeiro, porque esses anjos já estão debaixo de um comando de Deus. Não precisa você invocá-los, porque debaixo da ordem de Deus, ele já sabe o que deve fazer, quando fazer e como fazer. Só uma notinha para a nossa vida cristã. Ok? Capítulo 3. O autor traz primeiro os profetas. Segundo, ele vai trazer sobre a superioridade de Cristo nos anjos, tanto na divindade de Jesus como na humanidade de Jesus. Agora, capítulo 3, o autor é sensacional quando ele vai falar a superioridade de Cristo sobre Moisés. Moisés é uma palavra que o judeu, ao falar, chegava a lubrificar os lábios. Porque Moisés é o ícone de toda essa história. Ele vai organizar a nação de Israel. Ele vai receber a lei de Moisés, as tábuas da lei de Deus para o povo. Ele vai libertar o povo do Egito. Moisés vai ser uma figura icônica na história desse povo. E o autor vai dizer: olha, Moisés, ele foi fiel à sua missão. Ele começa elogiando Moisés. Mas o Cristo também foi fiel em seu projeto. E ele faz um paralelo. Moisés, com tudo que foi e tudo que realizou, ele era apenas servo da casa, do construtor para com a casa. Jesus é o filho do dono. Qual que está em posição mais sublime? Isso aqui é Moisés, isso aqui é Jesus. É assim ou é assim? Sim. Com tudo que Moisés fez, ele viu a presença de Deus, o homem que teve mais intimidade com Deus no Antigo Testamento. Foi um espetáculo de milagres, de prodígios. Mas ele era apenas servo. E é bom nós lembrarmos que o contexto de servo aqui, a palavra que o autor utiliza é doulos, que é escravo mesmo. Moisés foi apenas um servo na construção da casa, mas Jesus é o filho do construtor, portanto ele também é o dono da casa. E que casa é essa? Nós, a igreja, o projeto salvífico de Deus para a sua igreja. O povo queria voltar para o judaísmo, porque Moisés, a lei de Moisés, e Moisés, e o autor está dizendo: que isso, gente? Moisés fez tudo para vocês chegarem onde estão, e agora vocês querem voltar ao inferior. Em Cristo, vocês estão superior ao próprio Moisés. Eu gosto daquela palavra quando Jesus fala de João Batista. João Batista, Jesus fala assim, que ele foi o maior de todos os
Primeira observação: ele foi o maior de todos os profetas e não operou nenhum milagre. Isso fala alguma coisa para a nossa geração, na verdade. Mas a segunda coisa Jesus vai falar: o menor desse reino, está falando desse novo tempo, dessa nova estação, dessa nova dimensão em Cristo. O menor desse reino é maior do que João Batista. Você consegue mensurar a nossa posição? Moisés foi bom, João Batista foi bom, mas aonde que nós estamos em Cristo é superior à posição que eles tinham na antiga aliança. Isso aqui deveria oxigenar esses cristãos a permanecerem em Cristo. No final do capítulo 3 haverá uma outra exortação. No capítulo 4, o autor vai falar sobre Jesus é maior do que Josué. Josué deu um descanso temporário a Israel, mas em Jesus nós temos o descanso eterno. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviareis, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve, e encontrareis descanso para vossas almas. Cristo é o nosso descanso. Jesus vai ser destacado maior do que Josué. Continuando, sem mais delongas, capítulo 5. Ainda o autor falando sobre a superioridade de Cristo. Primeiro, os profetas, vamos dizer juntos? Primeiro vocês falam profetas, ok? Primeiro, segundo aos anjos. Terceiro, Moisés. Então, profetas, vamos dizer juntos: profetas, anjos, Moisés, Josué. Em quarto, ele vai trazer a figura. Quinto, né? Quinto, obrigado, é a fome que já está chegando. O quinto, ele vai ser maior do que Arão. Observe as figuras: profetas, o segredo de Deus; os anjos, os mediadores da lei; Moisés, o íncoro; Josué, o que conquistou; e agora Arão, que é aquela figura do intercessor, aquele que recebia o povo para confessar os seus pecados e fraquezas. E agora esse sumo sacerdote, na sua figura de Arão, vai interceder por esses pecadores, por esses frágeis homens. Aí ele vai dizer o seguinte: olha, esse Jesus, ele também é o nosso sumo sacerdote. Assim como Arão era homem, ele também foi homem. Assim como Arão, ele se compadecia daqueles que chegavam até ele para confessar suas fraquezas, e ele intercedia em sacrifício diante do Pai. Jesus também se compadece convosco. Existe uma palavra muito frequente nos evangelhos: compaixão. O termo de compaixão é esplâncnita. Esplâncnita está ligado a entranhas. É alguém que sente nas suas entranhas. Isso é muito comum ao mundo antigo. Eles pensavam que nas entranhas estava a sede de todo o sentimento. Quando alguém vinha confessar, suas entranhas se revolvia em sentimento. Se Arão se compadecia, quanto mais Jesus. Por quê? Você se lembra daquele texto de Tiago: choram com os que choram e se alegram com os que estão alegres, ok?
Vejamos. Se alguém chega com um dilema, chorando, e você vai chorar, por mais que você se esforce em chorar junto, você consegue sentir a totalidade do drama dessa pessoa? Agora, se você passou pelo mesmo dilema, então você consegue. A triste notícia que nos precedeu da tragédia, só quem perdeu sabe a intensidade. Arão, quando chegava um frágil, um pecador, ele intercedia, mas ele não viveu a realidade do outro na sua totalidade. Então ele era um intercessor, porém parcial. Ok? O autor vai dizer: Jesus é superior a Arão, porque ele não é um intercessor parcial, porque ele sofreu, ele foi provado em tudo, ele foi tentado em tudo, ele viveu na pele todo o dilema, todo o drama, todos os conflitos, todos os embates e batalhas. Então o que vocês estão passando aí, essa crise, ele sabe muito bem, ele sabe, porque ele também foi tentado a retroceder. Ou vocês pensam que lá no Getsemane não houve um pensamento humano de voltar atrás? Ele sabe o que é isso. Então ele é superior a Arão como intercessor, porque ele intercede por aquilo que ele também passou. Aí isso é muito forte. Tem um livro biográfico de Johnny Iercustada. É a história de uma cristã, de uma mulher, é claro, que aos seus 17 anos ela foi a um retiro com jovens, e ela foi pular de uma cachoeira, e ela pulou em um local muito raso, e houve um acidente em sua coluna que o deixou tetraplégica aos 17 anos de idade. Isso levou a ela a uma crise, a murmurar de Deus: como o Senhor deixou isso acontecer comigo? Ela ficou imóvel, do ombro para baixo, e ela carregou um rancor, uma revolta de Deus por muitos anos. Aí um dia, uma amiga foi lhe visitar, sabendo de todo o drama, de toda a depressão, foi lhe visitar. E quando a amiga começou a conversar com ela, a amiga disse assim: Johnny, você já pensou que Jesus sabe exatamente o que você está passando? Porque ele ficou por 6 horas tetraplégico na cruz, sem poder movimentar nada. Isso foi como um martelo, esmiuçando a penha da dureza do seu coração. É verdade, eu nunca tinha parado para pensar que Jesus sabe do meu dilema, porque ele também experimentou. Há um texto em Isaías capítulo 53 que fala que ele carregou sobre si todas as nossas. Esse versículo tem 2 aplicações. A primeira fala do poder de Jesus em curar todas as enfermidades, como ele vai curar, ora na vida, ora na ressurreição. Mas existe uma segunda aplicação interpretativa que é a mais forte, porque a ideia, ele vai transmitir a ideia das enfermidades como um jugo. É aquele que colocou um jugo no seu ombro e sentiu o peso. E a figura de Jesus na cruz. Então veja o que o autor Isaías está querendo dizer nesse versículo. Que lá na cruz,
Jesus sentiu na pele a dor de todas as enfermidades da história da humanidade. Ele sabe qual é o dilema de um aidético. Ele sabe o dilema de um cânceroso, de um diabético, de qualquer enfermidade, porque ele sentiu no seu corpo, na sua estrutura. Então é por isso que ele é um intercessor muito superior a Arão. Só lembrando a vocês que você pode chegar diante de Jesus com toda a clareza de dilema, porque ele sabe o que você está passando. E não porque alguém contou para ele, mas é porque ele sentiu em si próprio. Ainda no capítulo 5, a partir do versículo 11, o autor vai dar uma exortação dizendo: olha, vocês deveriam conhecer isso mais. Era para vocês ser mestres, vocês estão ainda no leite. É por isso que vocês estão nesse dilema. E ele provoca eles a conhecer mais a Cristo. No capítulo 6, continua a exortação. No capítulo 7, o autor vai explicar por que Jesus é um sumo sacerdote. Porque veja bem, quando no capítulo 5 ele fala que Jesus é sumo sacerdote, uma pergunta dos leitores, assim, como assim? Se Jesus não era da tribo de Levi, a tribo sacerdotal de Israel, como assim que Jesus é o sumo sacerdote? E ele vai trazer a figura do sumo sacerdote Melquisedeque. Melquisedeque não tem genealogia em registro, nem princípio de dias, nem fim de dias. E Abrão mais vai entregar o dízimo a ele, reconhecendo a sua inferioridade em relação a Melquisedeque. Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não é da linhagem de Levi, ele é da linhagem de Judá. E o que importa é isso. É interessante os intérpretes judeus, porque eles interpretam a Bíblia não apenas naquilo que a Bíblia fala, mas também naquilo que ele silencia. Eles vão criar interpretações no silêncio da Bíblia. E é isso que o autor vai fazer em relação a Melquisedeque. A Bíblia não fala de genealogia, de princípio nem fim de dias, ela silencia. Então ele vai interpretar que este silêncio pode ser espiritualizado na eternidade. Que Jesus é segundo Melquisedeque, porque assim como Melquisedeque não tem nem fim e nem começo, isso é a definição de eternidade. Jesus também é eterno o seu sacerdócio. E no capítulo 8, capítulo 9, ele vai finalizar esse segundo bloco dizendo que até o capítulo 7, ele vai falar que Jesus é superior pelo que ele é. A partir do capítulo 8, ele vai falar que Jesus é superior e supremo pelo que ele realizou. Ou seja, o que ele fez, ninguém mais fez. O que ele realizou. Judaísmo, Arão, sacerdócio levítico, nenhum deles fez na dimensão que Jesus fez. Porque tudo que eles faziam tinha de ser repetido todos os dias. O que Jesus fez foi unicamente, uma só vez, mas para toda a eternidade. Existe uma declaração em Hebreus que me conforta, que o sacrifício de Jesus perdoou todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. O pecado que você vai se arrepender essa semana, ele já liberou o perdão. O que ele fez é magnífico. Tudo apontava para ele. É isso que essa igreja não entendeu.
João vai escrever que a lei e os profetas profetizaram até João. Observam, profetizaram, ou seja, a lei era uma profecia. Tudo apontava para Cristo. Tudo apontava para Cristo. E é isso que o autor está querendo chamar a atenção desta igreja. É lamentável quando você vê igrejas querendo judaizar o cristianismo. Eu sou levita. Eu sou levita. É interessante quando você vai para o livro de Levítico, você vai ver que a função do levita envolvia remover a cinza do altar, limpar o tabernáculo e o templo, cuidar dos animais, dar comida para os animais, cantar era um detalhe. Então assim, se você é levita, vamos falar para o pastor, o seu pastor dispensar os diáconos, você vai limpar a igreja, lavar banheiro, arrumar banco. Ah, mas eu canto. Mas não. Na Bíblia, no Novo Testamento, você não tem expressões assim: aqueles que me louvam é os meus levitas. Isso aí é linguajar judaizado, já passou. Então o que eu falo? Você é um verdadeiro adorador? Basta. Você é um cristão? Basta. Mas vai trazendo quipá, vai trazendo bandeira de Israel e vai encharcando a igreja de utensílios do Antigo Testamento. Não, nós não precisamos disso. Tudo isso era sombra, tudo isso apontava para alguém que já veio. Eu vou te dar um conselho. Na verdade, é uma orientação. Para que você não corra o perigo de interpretar mal o Antigo Testamento, existem 3 regras. 3 tipos de materiais existem no Antigo Testamento. Primeiro, o material exclusivo, ou seja, aquilo que era só para Israel. Existe o material modificado. O exemplo do modificado é: não adulterarás. Aí Jesus aí diz assim: eu porém vos digo que vocês só de pensar vai adulterar. Então ele modificou o mandamento. E terceiro, o permanente, aquilo que serviu para Israel e serve para a igreja. Por exemplo, sede santo. O que acontece hoje é que tem muita gente pegando coisas que era só para Israel, que era temporário para eles, e querendo infiltrar tudo na igreja. Principalmente promessas. Principalmente promessas. E o autor diz no capítulo 8 que as promessas em Cristo é muito mais superior. Eu fico dando risada por dentro quando alguém pega aquele texto de Isaías assim: se ouvirdes a minha voz e obedecer, comerás o melhor desta terra. Mas ele está falando para Israel. O melhor da terra de Israel não é o melhor do Brasil, porque o que eles chamam de rio, que é o Jordão, para nós aqui é um córrego. É um córrego. Não, em Cristo nós temos muito mais. Em Cristo nós temos infinitamente mais. A partir de Hebreus capítulo 10, versículo 8, é a parte prática. Todo esse argumento é para provocar a igreja a dar uma resposta. E qual é a resposta? Perseverança. Eu gosto de traduzir novamente do original a perseverança para nos dar essa ideia, o hipomoné. É porque é o seguinte: perseverança é você avançar debaixo de pressão. É como se tem uma força contrária. É a diferença de perseverança e paciência. Porque a paciência, você fica parado, você resiste à pressão contrária. Ela não te leva para trás. A perseverança, além de você não ir para trás, você vai para frente. É o que a igreja está passando. Há uma pressão, há uma perseguição. E tudo que o autor argumenta com esta igreja é justamente para levá-los
a avançar nessa perseguição, a perseverar, porque é impossível alguém ouvir tudo o que foi ouvido nesses argumentos e querer voltar para trás. E se voltar, não tem mais jeito. O juízo é definitivo. É definitivo. Capítulo 11, o autor vai trazer os exemplos dos heróis da fé. E é interessante que ele vai dizer que, mesmo eles tendo uma fé incompleta, eles avançaram. Tinha uma expectativa para frente. Aí ele vai dizer no capítulo 12, versículo 1, vocês têm uma nuvem de testemunha. Que nuvem é essa? É o exemplo dos heróis do capítulo 11. Eles tinham uma fé incompleta e avançaram. Prisões, espada, leões, fogo e tudo mais. E a igreja, capítulo 12, o autor e consumador da fé em Cristo, nós temos uma fé completa. Então, por que querer retroceder? Aí no capítulo 12 ele vai dizer que o sofrimento é uma disciplina de Deus. Disciplina, paideia, que vem de paidagogo, pedagogia, ensinamento. O que vocês estão passando é um ensinamento. E uma notícia bombástica para a teologia da prosperidade. O que o autor está querendo dizer é que eles estão sofrendo porque são filhos amados. Quanto mais amado que você for por Deus, se prepara. É uma boa notícia? Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Qual é a ideia última de tudo isso que foi dito? A intenção do autor é chegar à mesma conclusão de Paulo aos Filipenses. Depois que você conhece a Cristo e entende o seu real valor, tudo fora de Cristo é reputado como esterco. Pastor, eu não quero voltar ao judaísmo, nem sei o que é isso direito. Não, isso não se aplica nessa dimensão. Mas é uma perseguição do trabalho, do serviço, você voltar ao mundo, à antiga vida. Talvez há uma pressão da parentela, do cônjuge, a renunciar ao chamado ministério, a pressão de todos os lados. E Hebreus nos diz, lembre-se do que Cristo é, do que Cristo fez, e avance debaixo de intensa pressão. Oramos para que Deus abra os olhos da nossa família, da nossa casa, principalmente dos nossos filhos nessa era pós-moderna. Que eles cresçam sabendo quem é Cristo. E entenda que fora de Cristo tudo é esterco, tudo é obsoleto, tudo é insignificante. Cristo é tudo. Cristo é tudo. Cristo é tudo. Lembre-se, não importa os sofrimentos, os dilemas, refresque a sua memória do que Cristo é e o que Ele fez por você. É algo que vai transcender todo o nosso entendimento. Mantenha isso na sua mente, dá uma resposta a isso com a sua perseverança. Com a sua perseverança. Se o mundo espiritual fosse aberto para enxergar o nosso mundo, falo dos que já morreram, talvez Moisés, Arão, Josué, diria para a igreja, eu queria tanto ter vivido no seu tempo. Vocês estão em privilégios a nós. Por isso valorizam isso. Valorizam isso. Nessa oração eu quero opinar para que você ore para a sua família, para que os seus filhos cresçam conhecendo de fato quem é Cristo, para que não negocie Cristo por coisas tão baratas, e nem caras, porque perto de Cristo tudo é esterco.
Eu quero que você ore a favor dos pregadores do Brasil, para que as nossas mensagens sejam cada vez mais cristocêntricas. Quero que você ore para os compositores do Brasil, para que eles parem de compor sobre mel, sobre química e tantas outras coisas, e voltem a compor sobre Cristo. A igreja precisa conhecer quem é Cristo. E a sua palavra nos dá essas sinalizações. Vamos orar? Senhor Jesus, é vislumbrante a tua palavra diante de nós. Quanta loucura Judas fez em vender este Jesus por um preço de um escravo. Mas às vezes nós nos comportamos pior do que Judas. Quantas pessoas que negaram Jesus por uma promoção de um emprego, para realizar a paixão momentânea de uma jovem bonita, de um jovem formoso. Ah, Deus, tem misericórdia de nós. Abre os nossos olhos para que descubramos todos os dias quem é Cristo. Que descansar no que Ele fez é um alívio para nós. Porque agora o que nós vamos fazer não é para complementar o que Ele fez, mas era apenas para retribuir. Então não é uma pressão, não é um jugo pesado, é tudo leve. Porque o que nós vamos fazer agora é para manter o que já foi feito, do que já foi conquistado. Ah, Jesus, aleluia, é muito bom falar de Jesus. Eu oro pelo Alejandro Caleb, eu oro pela Alência, eu oro pelos nossos filhos, pelas nossas crianças. As nossas crianças que vão enfrentar um mundo futuro cético, ateísta, materialista. As tentações, as provações vão ser crescentes, mas se eles, desde berço, entrarem em contato com o que Cristo é e com o que Cristo fez, eles vão dar uma resposta ao mundo de perseverança, fé. Pai, nós oramos pelos pregadores ao redor do mundo, do Brasil. Ó Deus, dai-nos sensatez de pregar Cristo, de pregar Cristo, de pregar Cristo. Pai, que nós venhamos entender que testemunho não é uma autobiografia. Testemunho é falar do que Cristo fez e do que Cristo é. Oro, Deus, oro, Senhor, pelos compositores. Dê a eles quebrantamento, dê a eles sensibilidades, dê a eles, ó Deus, orientação para entender que a nossa alma precisa ouvir sobre Cristo, sobre Cristo, sobre Cristo, porque Cristo é tudo em todos. Eu oro, Senhor, por esse irmão, por essa irmã que ficou nessa palestra, não é por causa do pastor Alessandro, mas que ficou aqui porque o Senhor quis ministrar os seus corações. O Senhor traz essa palavra como consolo, o Senhor traz essa palavra como encorajamento, e o Senhor fala para mim, e o Senhor fala para nós, dizendo: meus filhos, persevere, corresponda por tudo aquilo que eu sou em vós, por tudo aquilo que eu fiz a favor de vocês. Persevere diante da luta, persevere diante de todas as coisas, porque vocês têm um Deus que intercede por vós. Vocês têm alguém que já sentiu o que vocês estão sentindo. Vocês têm um Deus que conhece todas as vossas carências, dilemas e crises. Ó Deus, renova a força da tua igreja nesta manhã. Renova, Pai, o elo desta família, deste casamento, desse ministério debaixo de pressão. Ó Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por Cristo, obrigado por Cristo, obrigado por Cristo.
Nós te celebramos, nós te celebramos, nós te celebramos para todo sempre, para todo sempre, para todo sempre. Ajuda a tua igreja a desfrutar de Cristo nos dilemas deste mundo. Ajuda-nos a conscientizar que o céu já está a dispor da igreja em Cristo, nos dilemas, na luta da vida. Ó Deus, nos ajuda a viver esta dimensão para a glória do teu nome e bem-aventurança da tua igreja. Obrigado pelos hebreus em nossas vidas, por esta Bíblia, por essa epístola. Em nome